Claude foi lançado aqui no Brasil e muitos de vocês me perguntaram nos comentários: Sancler, e agora? Qual que eu assino? Qual que é o melhor? E nesse vídeo eu trouxe o máximo de informações possíveis para você entender a diferença entre esses dois modelos, ChatGPT e Claude, ou então a gente pode chamar agora que está oficialmente no Brasil, Claudinho e Bochecha, e ver quais são as diferenças do Claudinho de Bochecha, que o Bochecha seria o ChatGPT, e qual que é a melhor opção para assinar. E eu vou te dizer que depende do seu caso e você vai entender isso ao longo do vídeo, beleza? Então, vem comigo, meus amigos, let's go! Vamos começar entendendo como que está o Claude e como que está o ChatGPT. O ChatGPT está num modelo atual chamado GPT-4o. Já o Claude está nesse momento com o modelo 3.5 Sonnet, que é o melhor modelo deles nesse momento. Dentro do Claude você consegue modificar qual modelo que você vai usar. Olha aqui, dentro do Claude você pode selecionar o 3.5 Sonnet, 3 Opus e 3 Haiku. Já que no ChatGPT você tem o 4o Mini, que é para quando você quiser mais velocidade nas suas respostas. Para você que tem o Plus assinado, eu nem recomendo que você fique usando o Mini, a não ser que você quer algo muito específico, né? E para o gratuito está disponível tanto o 4o quanto o 4o Mini. Quando atinge o seu limite de mensagens no 4o, vai para o 4 Mini. E nós temos o modelo antigo, o 4. O modelo mais avançado é o 3.5 Sonnet. Sabendo disso, agora você vai conseguir entender melhor. Aqui nós temos em 4 categorias de benchmark. O que seria o benchmark? É um teste de desempenho. Nós temos 4 categorias que o Claude 3.5 Sonnet ele sobressai ao GPT-4o. Então, o que seria o modelo mais avançado até o momento, o Claude 3.5 Sonnet foi lançado e pegou 4 lugares aqui nas categorias do benchmark, sendo eles o raciocínio em nível pós-graduação de código, matemática multilingual em diversas línguas diferentes, com problemas matemáticos, raciocínio complexo em cima de texto, 87.1, é só você olhar aqui para essa coluna do GPT-4o. Esses aqui, onde não foi avaliado o GPT-4o, vou pular, por isso que eu falei que foram 4, beleza? E para problemas matemáticos mais sofisticados em nível universitário, por exemplo, o GPT-4o saiu na frente. Então, de maneira geral, o modelo 3.5 Sonnet, dentro das categorias de benchmark, ele está melhor do que o GPT-4o. Além disso, na modalidade de visão, o Claude 3.5 Sonnet saiu melhor em 4 categorias em relação ao GPT-4o, cara. Então, de maneira resumida, é o raciocínio em cima de imagens. Então, por exemplo, pedir para fazer um resumo em cima de uma imagem, fazer problemas matemáticos, como está aqui, diagramas de ciência, perguntas e respostas em cima de documento com imagem. De maneira geral, o Claude 3.5 Sonnet também está à frente do GPT-4o. Agora eu trouxe para você uma planilha com diversas comparações entre o Claude e o ChatGPT. Primeiro, limite de mensagens. No Pro, dentro do Claude, que é a assinatura deles, você tem 45 mensagens a cada 5 horas. Mas eu quero deixar claro que essa quantidade de mensagens, ela varia muito. Varia de acordo com a demanda. Então pode ser tanto mais quanto menos. Eu uso o Claude com muita frequência e pouquíssimas vezes isso aconteceu comigo no Pro de chegar, porque eu já estou usando o Pro antes de lançar aqui no Brasil, né? Então no meu uso, para chegar nesse limite aqui, foi difícil. É claro que nos primeiros dias a gente tende a usar mais e pode chegar nos limites, mas no dia a dia, ao decorrer das semanas, você vai ver que esse limite quase não bate. Já no ChatGPT Plus, você tem 80 mensagens a cada 3 horas, o que também é bem difícil de bater esse limite aqui quando você está no Plus. Depois, vamos supor que você bateu esse limite, agora com o GPT-4o desce para 40 mensagens a cada 3 horas no GPT-4o Mini. Antes era o GPT-4, antes de lançar o Mini. Vamos para o próximo, janela de contexto. Janela de contexto do Claude está a 200 mil tokens. Tokens é a unidade de medida, é a maneira como se mede a quantidade de caracteres que é convertido, a entrada do nosso texto é convertido em vetores matemáticos. Então é feito vários cálculos lá e, de forma resumida, os tokens eles são a unidade de medida do arquivo ou do prompt que você está mandando. Vamos supor que você vai mandar um livro de 100 páginas e vai dar mais ou menos ali 30 mil tokens, entendeu? Então essa é uma unidade de medida. Já o ChatGPT está com 128 mil tokens. Só que uma coisa me chamou muita atenção porque isso não foi divulgado e eu só descobri isso fazendo uma pesquisa sobre o ChatGPT, que é o seguinte: dentro dos projetos no Claude você pode colocar até 200 mil de tokens em arquivos. Então ele tem uma grande capacidade. Os GPTs eles não eram assim
até pouquíssimo tempo atrás. E eu desconfio que isso foi atualizado ou essa semana ou semana passada, porque isso aqui não foi em nenhum momento falado, não foi divulgado, que agora os arquivos dentro dos assistentes, eles estão suportando até 2 milhões de tokens, o que é coisa pra caramba, cara. E nos GPTs a gente tem um limite de 20 arquivos. Eu fiz os testes, ele realmente está aguentando essa grande capacidade de tokens nos arquivos. Acesso à internet. Sinclair, qual dos dois tem acesso à internet? O Claude, até esse momento da gravação do vídeo, não tem ainda acesso à internet. Então, se você colocar um site, pedir para ele buscar uma informação lá ou resumir, ele não vai conseguir fazer isso. ChatGPT tem acesso à internet. Então, se ele precisar encontrar alguma informação que está na internet, seja porque ele entendeu que precisa disso ou porque você pediu, ele vai fazer essa busca na internet. O que ainda é meio limitado no ChatGPT, que eu não gosto muito, é de jogar um link lá de um artigo e pedir para resumir, por exemplo. Ele traz esse resumo bem curto, deve ser por causa de questões de direitos autorais, que o resumo geralmente é bem curto mesmo você pedindo para ele detalhar mais. Chat com voz. O Claude não tem chat com voz, ainda não tem função com voz, tanto no navegador quanto no aplicativo que foi lançado. Já o ChatGPT tem, né? Há muito tempo nós já temos aí o modo de voz, tanto no celular e também para quem tem um aplicativo no macOS, também é possível conversar com voz. O app para iOS e Android, ambos estão agora com o aplicativo. Pesquisa no chat, que é uma função que para mim é essencial e que infelizmente ainda não tem lá dentro do navegador, né? Acessando aqui o navegador, só tem ou no aplicativo para iOS do ChatGPT que eu tô falando, ou então dentro do aplicativo do macOS, dentro do software do macOS. Já no Claude a gente é o contrário, a gente tem dentro do navegador, mas não temos no aplicativo para o iOS e Android ainda. Dá para perceber que tá bem recente que foi lançado o aplicativo, então é bem possível que eles vão colocar isso ainda. Plano pago, feito pelo mobile, pelo menos aqui no iOS, ele está 110. Eu vi alguém comentando aqui nos comentários, falando que no Android ele conseguiu por R$ 99,50, algo assim. Então me confirme aí, coloca aí nos comentários por quanto que você assinou. Já no plano pago, o ChatGPT ele fica 99 quando você faz pelo mobile. Se você fizer pelo navegador, vai sair sem esse preço fixo. Vai pegar a cotação do dólar, aí tem taxa do cartão. Geralmente fica entre R$ 120, mais ou menos, tá? Então o Claude está um pouquinho mais caro, está R$ 10 mais caro, R$ 11 mais caro do que o ChatGPT. Os dois conseguem gerar imagem? O Claude não consegue. Já o ChatGPT, sim. E lembrando que isso aqui é apenas para o Plus, tá bom? Você precisa ter o ChatGPT Plus assinado para você gerar a imagem, que é gerado através do DALL-E. Memória, função de memória. Lembrar, a memória é atualizada enquanto você está escrevendo, enquanto você coloca um prompt, você conversa. O ChatGPT tem essa função de memória, que vai personalizando cada vez mais a nossa conversa. No Claude ainda não tem, mas a Anthropic já falou que é uma função que eles já estão desenvolvendo. Então é uma questão de tempo para a gente ter isso também dentro do Claude. Formato nas respostas, que você vai entender já já o que eu quero dizer com isso aqui. O Claude, ele é, na verdade, que ficou ao contrário. O ChatGPT, ele é mais narrativo. Já o Claude, ele é mais esquemático. Então ele tem mais a questão de deixar em bullet points, você vai ver já já essa diferença aqui. Qual que é o maior diferencial dos dois? O maior diferencial do Claude são os artefatos, que isso aí, para mim, é o maior diferencial disparado. É uma coisa que ainda não temos no ChatGPT. Tem o potencial de ter, vamos ver o que a OpenAI vai fazer em relação a isso, mas ainda é um grande diferencial, coisa que só tem no Claude. E que foi colocado lá dentro do Pool também, que você consegue usar outros modelos para fazer isso, né? Mas a comparação aqui é entre Claude e ChatGPT. Projetos, que seria o equivalente aos GPTs do ChatGPT, e Remix, que é você conseguir compartilhar os seus artefatos com qualquer pessoa e essa pessoa conseguir construir algo em cima disso, ou fazer modificação, ou apenas reproduzir dentro do Claude dela. Então, os artefatos junto com o Remix, cara, isso aí é o maior diferencial, além do modelo 3.5 Sonnet, né, que está à frente em 4 benchmarks, lá em 4 categorias, sem contar as categorias da visão. Já o ChatGPT, o grande diferencial dele é justamente todas as funções que ele tem. Essa integração que só é possível porque o ChatGPT ele foi lançado para o grande público no dia 30 de novembro de 2022. Foi quando o ChatGPT 3.5 foi a público. Só que antes disso, e isso precisa ser levado em consideração aqui, porque em 2015 que foi fundada a OpenAI, entende? Então, eles estão desenvolvendo
modelos de linguagem há muito tempo. Em 2020, para você ter uma ideia, já tinha o GPT-3, só que não era aberto ao público, ainda era uma coisa interna deles, né? Eles ainda estavam desenvolvendo em 2020, cara. Então já tinha o GPT-3, depois eles fizeram o que seria o sucessor desse GPT-3, que era o Instruct GPT, e depois do Instruct GPT que veio o GPT 3.5 lá em 30 de novembro de 2022. Então tem que levar isso em consideração, porque o Claude ele foi lançado em março de 2023, entende? Então é pouquíssimo tempo. As outras empresas em relação a chatbots, elas estão atrás da OpenAI devido a esse tempo, apesar da arquitetura Transformer que está por trás do GPT já ter sido desenvolvido pelo grupo de pesquisa do DeepMind, da Google. A OpenAI já está desenvolvendo os modelos de LLM há muito tempo, tem que levar isso em consideração. Então o que seria todas essas funções? Tudo que eu citei aqui em cima já, ó. Ele tem memória, ele já consegue gerar imagens, ele já tem a função de voz, ele já tinha os GPTs antes, tem a GPT Store para você encontrar GPTs de qualquer pessoa que colocou publicamente. Então essas integrações, todas essas funções faz colocar o GPT na frente, cara, não tem como. Eu fiz 3 comparações práticas entre Claude e ChatGPT. Antes de eu te mostrar, eu quero te contar algumas novidades sobre a Revolution Academy. Para você que não conhece a Revolution Academy, aqui nessa área de membros você tem mais de 100 aulas para você aprender do zero ChatGPT, do zero engenharia de prompt, do zero GPTs. Além disso, como utilizar o ChatGPT de maneira prática no seu dia a dia, para você ser mais produtivo, para você aprender muito mais rápido, como por exemplo aqui o aprendizado 10x. Como que você pega o seu conhecimento passo a passo e transforma esse conhecimento, essas habilidades em renda aqui no digital, tudo usando o IA, beleza? Nós temos aqui um novo curso que é o Método Alquimia, mas além do Método Alquimia também já tem um outro passo a passo falando sobre conteúdo estratégico de venda, como que você faz a sua oferta, tudo usando o IA no processo, beleza? Sites e recursos secretos. E além de tudo isso aqui que você viu, em breve terá um curso específico para você criar do zero agentes de IA, usando o framework da Crew AI. Essa é uma grande novidade que vai chegar aqui no IA Revolution. E além disso, também estou preparando novos fluxos só sobre automações, utilizando IA. Então, cara, aproveita, corre, o link tá aqui abaixo na descrição. O IA Revolution é o lugar perfeito para você aprender tudo isso aqui. Eu tô pequenininho, mas tô aqui, ó, bem no meio do ChatGPT, o Bochecha e do outro lado Claudinho, beleza? O Claude. E aqui nós vamos fazer a comparação entre os dois. Eu fiz 3 comparações. A primeira delas é resumo. Agora você vai entender melhor o que eu quis dizer com ChatGPT. Ele tem um estilo de escrita mais narrativo, já o Claude ele tem esse estilo de escrita padrão, beleza? Padrão, a não ser que você peça mais esquemático, que é trazer o título e colocar em bullet points. Ele tem essa tendência muito forte de fazer isso. O que eu pedi nos dois? Veja que é o mesmo prompt sempre, tá? Faça um resumo com os pontos mais importantes de cada capítulo do livro .com Secrets. E eu fiz a mesma coisa aqui. Me traga quais foram as páginas de referência e não pode ser baseada no índice, porque a primeira vez que eu coloquei, eu subi um arquivo do livro .com Secrets e ele pegou, ambos fizeram o resumo baseado no índice do livro, não era isso que eu queria. Então veja como que o ChatGPT ele vai trazer essa estrutura mais narrativa, ele está escrevendo mais como se fosse uma narrativa. Já o Claude, ele tem esse estilo mais esquemático. Sendo um pouquinho mais técnico, parece que aqui as informações que são recuperadas do livro, o Claude ele faz mais como se fosse pesquisa semântica. Já o ChatGPT é como se fosse mais no RAG. É muito difícil bater o martelo e falar que é isso. O mais possível é que os dois estão fazendo os dois, tanto a semântica quanto o RAG, mas é só uma maneira didática de demonstrar essa diferença entre os dois. Esse livro, ele tem 162 mil tokens. Então, ambos, ChatGPT e Claude, conseguiram numa boa pegar esse livro com 162 mil tokens e fazer o resumo dele. Então, vamos fazer uma comparação aqui, ó. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos pegar somente um parágrafo e fazer a comparação de uma estrutura comparada ao Claude. Russell Brunson revela a fórmula secreta que envolve entender quem é o seu cliente ideal e qual o resultado que você deseja proporcionar a eles. Ele destaca a importância de definir claramente seu público-alvo e os resultados esperados para criar um negócio mais focado e eficaz. Já aqui no Claude está em bullet points. Então, ó, identifique seus clientes dos sonhos e seus desejos. Crie uma isca atraente para esse cliente específico. Determine o resultado final que você quer oferecer. Então veja que ele fala a mesma coisa
coisa, só que de maneiras diferentes. Eles têm por padrão, e aí você pode pedir para modificar isso de acordo com o seu prompt. Fala, eu quero uma estrutura mais narrativa, tanto que eu fiz isso aqui embaixo, ó. Ele consegue fazer isso, obviamente, mas de padrão como padrão. Esse é o formato de resposta do Claude. E assim continua até o final, pegando todos os segredos desse livro e trazendo o Claude em bullet points e o ChatGPT em estrutura mais narrativa. Como se trata de um livro bem grande, né? É claro que eles ambos vão trazer essa coisa bem mais resumida mesmo. Aí cabe a você entender qual que você quer aprofundar e ir perguntando mais. E aí eles vão usando esses métodos da pesquisa semântica e de RAG para recuperar essas informações. Então é necessário pedir por mais detalhes. Ele está dando essa visão geral, esse resumo geralzão mesmo. Segunda comparação, seguir um prompt. Então eu peguei aqui um prompt onde eu vou fazer inclusive um vídeo falando sobre esse prompt, e esse prompt tem o objetivo de me ensinar um assunto, e nesse caso eu pedi para me ensinar sobre redes neurais. Então aqui eu coloquei que teria os delimitadores, que são esses 3 tracinhos aqui. Esses delimitadores, eles vão ajudar a LLM a entender que é para separar em tópicos. No caso do ChatGPT, ele já entendeu que isso deveria ser, por exemplo, um título H3. Já o Claude não. O Claude eu precisaria falar assim que eu quero que tenha títulos H3. E aí ele consegue fazer isso se você especificar. Os dois entenderam muito bem o prompt. E olha só, o prompt ele até que é robustinho. Não é gigante, mas também ele não é pequeno. E ele entendeu todas as nuances. Ambos entenderam todas as nuances. Estamos falando aqui de 2 modelos, o GPT-4o e 3.5 Sonnet, excelentes, entende? E aí você vai começar a entender, no próximo exemplo que eu vou dar, onde que é o grande brilho do Claude. Então os dois entenderam muito bem, os dois trouxeram para mim a analogia, a explicação progressiva, falando sobre o que é. O ChatGPT ele teve uma tendência a ser mais detalhado, o que eu gosto quando as explicações são mais detalhadas. O Claude ele tem esse comportamento de ser mais resumido nas respostas dele. Eu gostaria que Claude fosse mais de maneira padrão, sem eu pedir, que ele fosse mais detalhado, e aí você vai entendendo também que é questão de gosto. Mas ambos trouxeram praticamente as mesmas respostas, sendo o ChatGPT um pouco mais detalhado. E aí é óbvio que eu posso... eu quero saber mais sobre a função de ativação, me explique mais. Aí eu posso pedir, ele vai explicar só sobre isso, logo ele vai detalhar mais. Inclusive, estou achando o GPT-4o essa última semana agora da gravação desse vídeo, que ele deu uma melhorada. Então, não sei se houve uma otimização, principalmente por causa de tantas novidades que saíram essa semana, se houve uma otimização no GPT-4o. Me parece que sim, tá bom? Eu tô com esse feeling de que aconteceu alguma otimização, que as respostas estão melhores. Você pode colocar nos comentários se você também percebeu isso. De maneira geral, ambos entenderam e foram muito bem na interpretação do prompt, e o que eu percebi que GPT-4o trouxe uma resposta mais detalhada, que para o meu gosto pessoal eu prefiro. Depois trouxe perguntas de acompanhamento, eu vou fazer um vídeo sobre esse prompt que eu criei aqui, que ele é excelente para o aprendizado. Terceiro, escrita. Meus amigos, é muito louco o quanto que o Claude ele consegue ser muito bom na escrita. Lembra que lá no benchmark eu mostrei para você esse raciocínio sobre o texto, que ele saiu melhor do que o GPT-4o, e de fato, na prática, é isso mesmo. O que eu fiz? Eu peguei o resumo gerado pelo Gemini Pro 1.5. Então, para não ser tendencioso para nenhum lado, nem para o ChatGPT, nem para o Claude, peguei o resumo gerado por ele, coloquei aqui, e ambos estão, um dentro do GPT, o ChatGPT, e o outro dentro de um projeto no Claude. Lembrando que os projetos, eles são os equivalentes aos GPTs. E lá dentro eu coloquei o mesmo prompt. Eu não vou mostrar o prompt aqui porque não é o objetivo do vídeo. Mas nesse prompt, o que eu fiz? Eu coloquei o meu estilo de linguagem. Então eu coloquei os critérios desse estilo de linguagem, que foi feito antes uma análise. Eu coloquei transcrições dos meus vídeos do YouTube, deixei isso lá. Então tem esse detalhamento do meu estilo de linguagem e também a transcrição dos vídeos do YouTube. Dito isso, eu vim aqui e pedi a mesma coisa para os dois. Aqui no Claude, quando você coloca um prompt muito longo, ele faz isso, ele fica como se fosse um arquivo, aí você precisa clicar no arquivo para ver. Mas tá o mesmo prompt, ó, cria um roteiro para o meu novo vídeo, tá aqui, ó, cria um roteiro para o meu novo vídeo, o conteúdo será o resumo do livro .com Secrets.
o mesmo prompt para os dois. Tá aqui, ó, o resumo gerado pelo Gemini. Agora, olha a diferença entre os dois e eu vou falar para você. O do ChatGPT também está muito, muito bom. Só que o Claude, ele consegue ser muito melhor do que o GPT-4 em relação a escrever. E eu vou explicar um pouquinho mais já já. Do ChatGPT, olha só, imagine uma fórmula secreta para transformar seu negócio online em uma máquina de vendas eficiente. Russell Brunson, com anos de experiência, desvendou essa fórmula no livro .com Secrets. Prepare-se para descobrir estratégias práticas e eficazes para aplicar hoje para escalar o seu negócio. Vamos direto ao ponto. Aí vem corpo e tal. Agora, olha o ChatGPT. Imagina só, você acorda uma manhã e percebe que seu negócio online decolou durante a noite. Parece um sonho, não é? Pois é, para a maioria das pessoas isso continua sendo apenas um sonho. Mas e se eu te dissesse que existe um mapa detalhado para transformar esse sonho em realidade? Percebe que só aqui, esse gancho inicial já foi muito melhor? Percebe que da minha maneira de falar, porque foi baseado na minha linguagem, foi baseado no meu estilo de comunicação, percebe que esse aqui parece realmente mais comigo, eu falando? Hoje nós vamos mergulhar fundo nos segredos do livro .com Secrets, de Russell Brunson. Não, isso não é mais uma daqueles guias genéricos de como ficar rico online, tá vendo? Parece que sou eu falando mesmo, cara. Aí vem o corpo, e para essa tarefa de criar o roteiro com o meu estilo, etc., além da linguagem em si está muito similar do jeito que eu falo, com as minhas preferências, veja aqui, ó, o corpo, a quantidade ficou bem maior e mais robusto do que o ChatGPT. Olha só, eu tô até agora rolando e ele tá trazendo tudo isso baseado naquele resumo que eu colei. Já do ChatGPT, ele começou muito bem, ele começou robusto, só que do meio pro final, ele resumiu muito. Então, olha só, segredo 1, 2, 3, 4, ele não se aprofundou, entende? Principalmente se tratando de que ele tá pegando lá o meu estilo de comunicação. Então, quando se trata de criar texto, raciocinar em cima de texto, o Claude, ele tem todo o mérito. Ele é muito melhor no texto. Então, vamos lá. Tendo feito essas comparações, qual que é a minha conclusão? Para quem trabalha de maneira geral com textos, por exemplo, copywriter, advogado, roteirista, se você trabalha com texto de maneira geral, cara, vai no Claude. O Claude, ele vai te dar essa qualidade de resposta, principalmente se você também trabalha para clientes, você faz texto para esses clientes, seja roteiro, seja posts, você precisa mimetizar o máximo possível do estilo de comunicação dessa pessoa. O Claude, ele se destaca muito, ele é muito bom para isso. Agora, para o público geral, para quem está começando com os chatbots, para quem não precisa desses usos específicos de texto, não quer mimetizar o estilo de comunicação, não vai escrever roteiro, não vai escrever coisas que envolvem muito texto e de maneira geral para o público aberto, cara, ChatGPT, sem dúvidas. Porque o ChatGPT, como eu te mostrei, ele tem toda essa integração com diversas funções, o que torna o uso dele muito mais fácil, muito mais intuitivo, muito mais integrado. Até mesmo o design, se você for comparar o design do ChatGPT com o Claude, o design do ChatGPT ele é mais intuitivo. Para os desenvolvedores, para codar, eu tive alguns problemas para resolver com código e os dois, ChatGPT e Claude, eles saíram muito bem. Então, eu fico usando sempre os dois e é isso que eu faço e é isso que eu recomendo para você também. Se você puder, assine os dois e vá comparando as respostas dos dois. Sempre que você for perguntar uma coisa para um ou enviar um prompt para um, faça isso nos dois e vai sempre comparando as respostas, porque aí você vai entender qual que vai te atender melhor. Então, para código, os dois se saem muito bem, apesar do Claude estar na frente do benchmark com 92, se eu não me engano, já o ChatGPT com 90% nas avaliações de código. Eu vi alguns comentários de vocês falando que o Claude está saindo melhor para fazer questões de provas de concurso, para elaborar essas questões. Teve outra pessoa falando que para codar ele está muito melhor, ajuda muito, principalmente usando também os artefatos. Então veja, de maneira geral, o que eu recomendo é ChatGPT. Agora, se você tem esses casos específicos, texto, para quem também estuda para prova e quer gerar questões, pedir resumos em cima de texto, essa capacidade de raciocinar em cima de texto, tudo isso eu recomendo que você assine o Claude. De maneira geral, ChatGPT, beleza? Particularmente uso os dois. Então eu uso os dois diariamente. E como eu falei, eu sempre estou fazendo isso. Eu coloco um prompt nos dois e sempre estou comparando, até para eu trazer vídeos, preparar aulas. Então eu preciso desse tipo de uso usando os dois. Para você que chegou até o final, nós temos sempre um combinado
combinado para colocar uma palavra-chave e às vezes eu pego um item aleatório, eu falo uma palavra e a palavra, na verdade, essa é uma frase de hoje, vai ser Claudinho e Bochecha. Esse é o nosso combinado, a nossa piada interna, Claudinho sendo Cloud e Bochecha sendo ChatGPT. Lembrando que o link para o IA Revolution Academy está aqui abaixo na descrição. Corra, garanta seu lugar e comece agora. Mais de 100 aulas já esperando por você. Temos também lá a nossa comunidade fechada, exclusiva, e um monitor dedicado para tirar as suas dúvidas. Valeu, obrigado por ter assistido até o momento e eu te vejo já já.